Programa Manhã Viva, começamos agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Uma alegria estarmos juntos em mais um programa e hoje com um tema maravilhoso, convidados para lá de especiais. Nós vamos hoje falar sobre a Fazenda da Esperança. Você já ouviu falar desta linda obra de Deus, dessa obra de evangelização, de restauração? Então, é o tema do nosso programa, Fazenda da Esperança, além das fronteiras. Isso mesmo, porque a Fazenda da Esperança, que nasceu no Brasil, depois os fundadores que aqui estão podem me corrigir, mas nasceu no Brasil, não está hoje somente no Brasil. Deus levou para as nações esta obra linda e eu tenho aqui a alegria, o orgulho, a honra de receber os fundadores da Fazenda da Esperança, que é o Frei Hans Stapel. Bem-vindo, Frei. Obrigado. Sua bênção. Deus nos abençoe todos. Uma alegria. E o Nelson Giovanelli. Nelson também fundador da Fazenda da Esperança. Bem-vindo. Obrigado, Vânia. É uma alegria poder estar aqui com Nós você. agradecemos também em nome do nosso pai fundador. Eu sinto como se ele estivesse vibrando conosco, porque o amor que o Padre Jonas tinha por esta obra de evangelização, o respeito, o carinho e também de forma especial pelo senhor, né, Frei? Eu sei que vocês foram amigos. Somos irmãos. Olha. Começamos juntos no Vale, a renovação, Padre Jonas, nossa fazenda, e muitas vezes encontramos para conversar, entender que Deus queria de nós, dividimos as dores, as alegrias e vimos como Deus é grande, juntos. Pois é, nessa alegria, né? Nós aqui, igreja militante com a igreja triunfante, acreditamos que o nosso Pai Fundador está na glória e celebra também feliz a presença de vocês aqui. O programa Manhã Viva existe há 4 anos em Portugal. E todos os anos a produção traz membros da Fazenda da Esperança para falar, né, da obra, para conhecer a obra, né? Então, hoje vocês, é a primeira vez que estão aqui os fundadores, não é? Então, é uma alegria para nós, mais uma vez. E nós sempre começamos, Frei, com um momento de oração. E eu queria pedir que o senhor conduzisse esse momento agora, antes de nós começarmos a nossa conversa. Então, vamos abrir nosso coração e dizer: Deus, estamos aqui para te amar, amar aqueles que nos assistem, viver esse amor que provoca a tua presença. Onde 2 ou 3 você quer estar junto. Então pedimos neste momento tua presença. Ilumina-nos, abre os corações daqueles que escutam e faça os milagres que você sempre fez. Os milagres da conversão. Para o povo e nós juntos nos convertamos para fazer o bem, para entender que nesta vida tudo passa, só você é eterno. Queremos juntos nos preparar para a vida eterna. Esse tempo de Quaresma, o tempo onde devemos nos preparar para a Páscoa. E um dia a Páscoa eterna. Obrigado pela tua presença. Envia teu Espírito para ele nos renova, ilumina, para nos fazer entender que ele gostaria que comunicássemos a todos. Então, com tua bênção, com tua presença, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É assim que nós pedimos, que seja sempre um momento de conversão para nós cá e para quem nos assiste em casa. E a Fazenda da Esperança, então, é essa comunidade terapêutica muito conhecida
no mundo inteiro agora, né, Frei? E antes de nós começarmos aqui a conhecer melhor esse trabalho, né, como que começou esse trabalho, nossa equipe de jornalismo preparou um pequeno trecho do momento em que a Fazenda completou 40 anos, não é? Recentemente, 40 anos. Então, foi feita uma reportagem, nós vamos ver um trechinho agora, que é uma homenagem ao Frei Hans, que é o fundador da Fazenda da Esperança. Nós vamos acompanhar e já voltamos para conversar. Os fundadores da Fazenda da Esperança falaram de experiências vivenciadas em 40 anos de evangelização. Homens e mulheres que alcançaram a recuperação da dependência também partilharam suas histórias. Não buscam a felicidade, acumular bens, acumular título, tudo isso passa. Só Deus permanece. Sou muito grato a Deus. Gostaria de dar um abraço para Ele. O ideal que fascinou a gente, que foi esse de encontrar Deus em cada um dos que mais sofrem, ele se perpetuou e fez nascer uma legião de homens e mulheres que sentem esse chamado de poder fazer parte dessa família, que agora se constituiu como os filhos da esperança. A agenda junto às autoridades integra o calendário de homenagens à Fazenda da Esperança. 4 décadas de luta contra a dependência química a partir de uma nova vida, com base no amor e no Evangelho. E o índice de recuperação da Fazenda Esperança é altíssimo. Então, para nós, enquanto poder público, sempre apoiar essa iniciativa que começou lá atrás. Mais de 70 mil pessoas longe das drogas e outros vícios. Missão reconhecida em âmbito político e, sobretudo, no carinho do povo de Deus. Nós, da comunidade Canção Nova, como comunidades irmãs, parabenizamos a Fazenda da Esperança, na pessoa do Frei Hans, do Nelson e de tantos outros irmãos e irmãs que fazem a vida da Fazenda da Esperança acontecer. Olha aí, são 40 anos de um trabalho lindo, né, Nelson? Você dizia ali o ideal que os motivou, né? Houve um ideal, você com certeza, né? Era muito mais moço, não é? E parece que tem uma história aí, Nelson, que o seu pai teve um grande papel, né? Seu pai biológico, na fundação da Fazenda. Conta para nós. Em particular, Vânia, porque quando o Frei Hans chegou como recém-ordenado sacerdote franciscano na nossa paróquia de Guaratinguetá, as palavras que ele dizia fez acender dentro de nós esse ideal de vida, especialmente dirigido àqueles que mais sofrem. E eu, naquela época, estava com muitos questionamentos a respeito da vocação, mas também de uma luta que eu tinha dentro de casa, especialmente pelo sofrimento com o papai, que tinha o problema do álcool. Ele e minha mãe nos formaram sempre na espiritualidade cristã, católica, mas eu não entendia por que Deus permitia esse sofrimento e desunia. E foi numa conversa com o Frei Hans que ele me abriu os olhos, fazendo uma simples pergunta assim: você já experimentou ver Jesus no seu pai? Aquilo foi tão impactante que eu voltei para casa, a gente não conversava, e pela primeira vez, tinha 17 anos, levei um café para ele, porque ele sabia que ele gostava de café forte. E ele ficou tão surpreendido que, nessa experiência que eu fiz com ele, eu experimentei uma alegria, uma paz, uma libertação tão grande, que a partir desse dia eu tomei a decisão: o resto da minha vida eu quero te amar, Senhor, em todos aqueles que eu encontrar. Porque iniciou um processo de recuperação minha, depois de papai, minha mãe e toda a nossa família entrou nessa dinâmica de viver o Evangelho de uma maneira assim concreta. E por isso, quando eu comecei a me encontrar com os primeiros jovens que se drogavam na rua, era lembrando dessa experiência que eu fiz com meu pai. Meu Deus, que história linda, não é, Frei? E como é que nasceu a Fazenda? Como é que nasceu essa inspiração?
É muito simples. Nós, na paróquia, tínhamos o costume de viver a palavra, porque a palavra é Deus. Contamos nossas experiências, visitamos pobres, vivemos a palavra. E um dia veio os pais chorando, os filhos tinham droga. Eu pensei, como posso ajudar? Não sou psicólogo, não médico, não entendia. Mas depois veio os filhos pedindo ajuda. Acolhi na minha casa e escutei. Escutei histórias e eu entendi uma coisa, que eles precisam o amor. Todos eram carentes de um jeito ou de outro, sofrimentos, traumas, foram abusados, tantos problemas. Eu pensei, somente Deus pode ajudar. E Deus vive na palavra. Então convidamos, Nelson depois ia na esquina, também trouxe outros, e nós encontramos para viver a palavra. Eu hoje posso dar testemunha, a palavra liberta. Impressionante, porque a palavra é Deus. Eu me lembro, o Papa Bento, quando estive conosco, um dia ele me perguntou, Frei, suficiente para recuperar os jovens a palavra? Eu disse, sim, Santo Padre, suficiente, porque a palavra é Deus. E até hoje eles vivem e depois se tornam gente nova, contam para outros, nem precisam contar, os outros vejam e cresce, cresce. Nós não conseguimos entender o crescimento até hoje. Até o fim do mundo aparecem convites, querem fazendas. Agora, em tanto lugar, eu perguntei, mas como é possível? Se espalhou de tal maneira, mas por causa da palavra. É muito bom. Então, a princípio, o senhor levou os jovens para a vossa casa? Sim. Meu Deus. E aí? Eles participavam da missa, Sim. eles pediram ajuda, depois a gente se encontrava com o Frei, depois eu levava para casa, tanto que meus pais, quando chegaram de uma viagem, encontraram a casa cheia de drogados. Jesus. E você dizia, né, da experiência libertadora de ver Jesus numa pessoa alcoolizada, que tem o vício. Eu acho que é um abanão para nós, para quem está em casa, porque é muito difícil a gente ver Jesus numa pessoa, né? Nós, com a nossa humanidade, ver Jesus numa pessoa alcoolizada, uma pessoa que faz uso de droga. Eu queria que você falasse mais dessa experiência, Nelson, assim, como é que é possível viver isso? É a descoberta na fé de que qualquer pessoa que eu encontro, desde uma apresentadora de um programa, não é só a Vânia, é Jesus, e isso tira muitos bloqueios quando se trata, por exemplo, de alguém que, como, por exemplo, quando eu passava do meu trabalho e via esses jovens que se drogavam, o bloqueio do medo me impedia de me aproximar. Mas pensando nessa palavra, essa passagem do Evangelho de Mateus, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus pequeninos, é mim que o fizestes, é que então criava em mim a coragem e também a decisão de um ato de violência contra os sentimentos de medo para poder me encontrar. Mas depois sempre se experimenta a alegria desse encontro, porque a resposta vem. Foi o que aconteceu quando esses jovens pediram ajuda. Tudo, então, está na palavra, como o Frei dizia, né? A palavra é Deus. Por causa da palavra de Deus, é possível fazer essa experiência. E eu pergunto assim para o senhor, Frei, ao longo desse trabalho, qual é o método, afinal de contas, qual é o método terapêutico para recuperar esses jovens? É muito simples. Nós temos o tripé. Sim. Um é a espiritualidade, viver a palavra. Se eu vivo a palavra, por exemplo, o amor recíproco, Deus se torna presente. E a presença de Jesus é algo... Ele é Jesus, ele não mudou. Naquele tempo ele fez milagres. Hoje, ele entre nós faz milagres. Se você quer entender a fazenda, precisa entender Jesus no meio de 2 ou 3. Porque ele faz o quê?
ele chama vocações. Nós hoje temos mais de 2.000 que fazem parte da família da esperança. Padres, consagrados, casados, 2.000 que se doam. Quem chamou esses? Jesus, como chamou os apóstolos. Ele multiplica os pais. Hoje estamos em 170 fazendas, 26 países, 2 pobres. Como explica todos esses bens? Quem multiplica? Sim. É Jesus. Depois ele cura, expulsa demônios. Tantos anos junto e vem do mundão, da prisão, de tudo, violência e tudo. E não tivemos problemas sérios, grandes. Quem expulsa? Ele cura, faz os cegos enxergar, os que não andam começam a andar. Aqueles que não têm fé descobrem a fé. Ele faz os milagres. Para mim, a humanidade tem que entender Deus quer viver entre nós e fazer os milagres. Ele. Nós pensamos, eu tenho que fazer isso tudo vaidade das vaidades. Quem pode e quer salvar a juventude é Ele. Mas nós devemos dar chance para Ele viver entre nós. Muitas vezes, eu lembro no início, tinha problemas, outro o faltava, quando dizíamos, vamos sentar junto, vamos ver com Jesus entre nós o que fazer. E Ele nos inspirava. Eu lembro uma vez, estávamos poucos juntos, mas Deus, quando está, dá uma alegria, uma certeza, uma segurança. E nós dizíamos, esta vida o mundo inteiro tem que conhecer. Todos têm que entender, é possível se tornar homem novo. Mas não imaginávamos chegássemos no mundo inteiro e hoje aqui em Portugal. Sim. Que vai nascer esses dias aqui, com Deus dá jeito, é uma coisa extraordinária. Em anos vamos ver o semente que vai ser lançado nesses dias, quantos frutos vai dar. Sim. Porque é feito com Jesus entre nós. É Deus. Depois temos o trabalho. Todos nós trabalhamos. Não gostamos desse jeito lá, bolsa e outro paga, não. Nós nascemos da imagem e semelhança de Deus. Jesus trabalhou, ele se manteve. E nós temos força, temos inteligência. Então, todas as fazendas vivem do trabalho. Fundamental. E o outro ponto, a convivência em família. Infelizmente, 70% dos nossos, os pais são separados. Então, eles precisam aprender a viver em família, sim, escutar, ajudar, perdoar, recomeçar. Tudo que a gente aprende em casa, eles têm que aprender conosco. Que bonito, Frei. Eu estou me lembrando do nosso tripé que o Padre Jonas nos ensinou, né? É a mesma coisa da fazenda. Orantes, fraternos e trabalhadores. É oração, vida fraterna e trabalho. O trabalho salva, não é? O Nelson, e a comunidade, né? O Frei falava que hoje já é um carisma reconhecido pela igreja. A gente sabe que o Santo Padre, né, reconheceu. Como é que é a vida da comunidade por trás? Eu queria que você falasse disso, por trás dessa obra e também da questão de estar numa fazenda. Sim. Inicialmente, nós nos sentimos atraídos a viver o Evangelho, atendendo à necessidade desses que nos pediram ajuda e iluminados pelo carisma franciscano que do coração do Frei ele trouxe para todos nós, né? E pelo carisma do movimento dos focolares, da unidade, que também o Frei Hans passou para nós. Mas com o passar do tempo, a igreja, os bispos que nos acompanhavam, nos fizeram entender que se tratava de uma comunidade de vida, uma comunidade nova. Então, dos primeiros que fizeram os seus votos, né, nasceu, então, a Família da Esperança. Essa comunidade nova que se tornou uma associação internacional de fiéis depois, né, e que, como você lembrou muito bem,
foi aprovada depois, né, em Roma, e que reúne leigos, sacerdotes, casados, né, e todos os estados de vida. Como na Canção Nova. Exatamente. Que Na bonito. mesma época, Canção Nova, né, Família da Esperança, foram aprovados lá no Dicastério dos Leigos, Família e Vida, né? Que bênção. Já tem... Quanto foi o reconhecimento pontifício? Quando? 2010. Ah, Canção Nova foi 2008, que tudo bem próximo, né? E o fato de a inspiração ser numa fazenda, Frei, queria que o senhor contasse, o senhor Nelson, por que numa fazenda? Foi simples, porque a necessidade de eles se afastarem do local onde eles poderiam cair na tentação de ter uma recaída, obrigou a gente a entender que era importante um local assim distanciado para justamente dar essa oportunidade de que os jovens pudessem trabalhar, né, encontrar um ambiente favorável que lhes permitisse proteger de uma recaída, mas ao mesmo tempo ter essa vida de comunidade e ter o trabalho. Sim. Uma questão assim, muito prática. Sim. Então, o jovem, quando ele vai fazer a experiência, é sempre longe, um pouco longe das suas realidades, justamente para resguardar o jovem, né? Exatamente. Também 3 meses não vai ter visita para se encontrar, curar as feridas com a família. Depois precisa um ambiente, a natureza, por exemplo, ajuda muito. Os animais ajuda, impressionante. E o silêncio para se aproximar de Deus e ter tempo de conversar com Deus, se encontrar consigo, com os outros, é muito importante. E depois, devagarzinho, vai ter novamente contato com a família, vão reconciliar. É um processo. 1 ano eles ficam conosco. E é toda uma pedagogia de Deus, né? O lugar, o ambiente. Tudo ajuda. Tudo ajuda. E quando foi que vocês perceberam, esses jovens não queriam voltar para casa? Deve ter acontecido isso, não? Estavam lá, venceu o prazo, já estavam recuperados, mas não conseguiram, não queriam voltar. Foi aí que vocês perceberam que era um chamado a viver em comunidade? Foi assim, foi uma coisa natural. Sim. Eles queriam ajudar os outros como uma forma de gratidão. Sim. E ficou muito clara aquela passagem do Evangelho, né? Dai de graça aquilo que de graça vocês receberam. Sim. De tal maneira que, aos poucos, a gente foi percebendo que não se tratava só, aliás, desde o início, de recuperação. Era uma vocação que se apresentava tanto para quem se recuperava, como para quem, como eu e como tantos outros, não tiveram problema, mas sentiam um chamado de Deus para fazer esse caminho de forma vocacional. Sim. Todos os consagrados hoje passaram pela experiência? Não, né? Não todos. Digamos assim, Vânia, que 60% Sim. de toda a obra são homens e mulheres que passaram por esse processo e que hoje estão gratuitamente. E outros vieram do conhecimento do carisma e se introduziram na comunidade como uma escolha de vida também. Sentir realmente o chamado, atraído, né? Porque aquelas pessoas que são desse carisma, elas virão com o tempo, né? Vai vindo um após o outro, não é? E vocês chegaram em Portugal, né, Frei? A fazenda chegou a Portugal. Como tem sido a experiência? No fundo, devagarzinho se espalhava. Começou com os familiares, depois apareceram religiosas que queriam ajudar. Hoje tem 22 congregações religiosas que vivem nas fazendas e assim, sem perceber, se espalhava. A primeira fazenda fora do Brasil foi na Alemanha. Na sua terra natal. Sim. Foi uma visita da ministra da Juventude da Alemanha, veio nos visitar. Um dia só. À noite ela diz: Frei, venha com este carisma para a tua terra natal. Eu disse: senhora ministra, eu conheço meu povo, a burocracia, aqui tem algo que tem algo a ver com o Brasil, mais simples, eu não tenho coragem.
ela disse, então, vamos fazer um compromisso. Eu, como ministra, cuido de vocês. 5 anos vocês ficam embaixo do meu ministério, do meu chapéu lá da ministra, e ninguém pode mexer com vocês. Então, topamos. Depois, já fomos reconhecidos, era mais fácil. E daqui se espalhou para Itália, Rússia, Polônia, hoje na Hungria, na Bélgica e também Portugal. Sempre foram ofertas de alguém que queria doar terra, outro queria, chamava. Tudo é doação. Nunca nós fomos atrás de uma fazenda, queríamos comprar ou fazer, não. Tudo doação. Nós entendemos onde Deus nos chama, através de uma doação, através de pessoas, pode ser da igreja, aqui foi uma senhora particular que deu, e nós ficamos abertos. Se Deus chama, vamos. Muitas vezes pensamos, mas quem vai ser os voluntários? Como vamos arrumar dinheiro para construir? Mas dentro de nós era claro, se Deus nos chama e toca o coração de alguém doar a terra, ele vai também chamar as pessoas e vai dar o dinheiro. Eu sempre fiz. Como vai acontecer agora, daqui a 2 semanas, Frei e eu estamos indo para o Timor-Leste e uma família de um sacerdote salesiano quer fazer a doação da propriedade lá. Para abrir mais uma fazenda. Olha, na Ásia. Olha, na Ásia. Gente, é para encher o nosso coração de tanta fé, de esperança, para aumentar a nossa fé. Só me vem no coração. Para Deus, nada é impossível. Olha essa história, se não nos enche de esperança. Então, fica aí, espera um minutinho que nós já voltamos, porque passou correndo esse primeiro bloco, já chegou ao fim, mas no segundo bloco tem mais conversa. Fica aí, porque Deus tem muito para falar no seu coração, através desses 2 homens de Deus que estão aqui hoje. Estamos de volta com o programa Manhã Viva, na nossa TV Canção Nova Portugal, hoje conhecendo melhor um pouco mais desta linda obra de evangelização, a Fazenda da Esperança. Você conhece essa obra de Deus que está em Portugal há 12 anos? Já vou vos falar aqui, o nome do lugar está em Massal do Chão, aqui em Portugal, não é, Nelson? Na Rua das Alminhas, tem lá, é o endereço aqui da Fazenda da Esperança, de Portugal. Lá na região de Guarda, lá da Guarda, na Diocese da Guarda, perto de Celurico da Beira. Olha que maravilha, né? É uma honra, uma alegria saber que a Fazenda da Esperança chegou a Portugal. Estamos aqui à conversa com o Frei Hans, que é o fundador, junto com o Nelson, os 2 fundadores desta obra que faz um bem enorme. É uma comunidade terapêutica. A Fazenda da Esperança acolhe pessoas dependentes químicos, vícios, né? Vários que hoje, infelizmente, é uma realidade muito triste na nossa sociedade. E Deus suscitou essa obra, é uma resposta de Deus. Eu tenho certeza, a oração de muitas mães, a oração de muitos pais, a oração de muitos familiares e até mesmo dessas pessoas que sofrem por este vício. Então, o Frei Hans e o Nelson estavam aqui partilhando conosco como que Deus conduz a Fazenda da Esperança. Eu acho bonito o Frei contar que é tudo uma obra de Deus. E hoje a Fazenda da Esperança tem também as casas femininas, não é, Nelson? Como que nasceu essa inspiração, né? De ter também uma casa feminina. Deus que é pai queria suas filhas. Suas filhas. E não podia ser diferente. Nós já tínhamos ganhado uma propriedade e numa viagem que tive a chance de fazer para abrir a primeira Fazenda da Esperança, visitei o meu avô e a minha tia, que é mais nova do que eu, me convidou para um encontro e ela tinha dito a Deus
que gostaria de servi-lo e amá-lo mais do que todas as coisas, como ela tinha, quando criança, lido no catecismo, mas não sabia onde nem como. E nesse encontro, uma jovem perguntou: vocês só tem para homens, não tem para meninas? E eu falei: olha, nós ganhamos uma casa e falta uma corajosa que queira doar sua vida a Deus para amar essas meninas que necessitam. Ela escutou isso e sentiu que foi a resposta que ela pediu, do pedido que ela fez a Deus. E deixou tudo, seu noivo, a sua microempresa, sua família, para começar essa experiência junto com a Iraci. E já em Guaratinguetá, já estava seguindo esse caminho que o Frei Hans propunha na paróquia. E as duas fundaram a Fazenda Feminina, né, que hoje já tem mais de 30 centros no mundo, né, 30 comunidades, né, também consagradas, né, voluntárias, né, e muita gente que se doa, né, para essa experiência. Então, também estão espalhadas no mundo, em outros países, as casas femininas. O Frei dizia 26 países, né? Para quem não acompanhou aí o primeiro bloco, está ligando agora, são 26 países onde a fazenda está, e o Frei diz que não dá conta de atender aos pedidos, né, Nelson? Que os bispos, com certeza, as autoridades locais devem fazer, né, Frei? Muitos pedidos, muitos. Eu me pergunto como é possível chegar nesses lugares longe, esses dias até o presidente de um país pequenininho, uma ilha, Seychelles. Então o presidente perguntou ao Núncio: precisa alguém que ajuda para resolver? Ele disse: tem a Fazenda da Esperança. Nos convidou, já tem terreno, quer fazer tudo para começar logo. Madagascar, esses dias começamos a abrir em Venezuela mais 2 fazendas, em todo canto pedem. E a gente não pode dizer não, porque os jovens precisam. Sim. E se Deus oferece, ele sabe depois quem vai fazer. Sempre foi assim. Então estamos indo onde Deus, o Espírito Santo, nos convida. Sim. Mas também porque, Vânia, o Frei, ele sempre teve um coração aberto para não nos fecharmos na nossa realidade, né? Desde a época com o Padre Jonas, né? E procuramos estar abertos assim, a experiência com outros carismas, né? Por isso é possível, por exemplo, essa experiência que estamos fazendo com a Albra Lumen e tantos outros carismas no acolhimento daqueles que estão nas ruas, né? Comunidade Semente do Verbo e outras. Por isso que a gente sente que Deus abençoa quando a gente se une com outros para poder dar uma resposta a seus filhos, né? E uma resposta também a nosso Papa, o Papa Francisco, né? Que tem pedido tanto essa igreja, né? Sinodal, essa igreja que une, que vai até o outro, né? Justamente que não se fecha em si mesma. E é bonito também o Nelson trazer isso, né? Lembrando do evento que é feito também aqui em Portugal, aconteceu, né? O evento Com Deus Tem Jeito. Olha que iniciativa linda de convidar os moradores de rua para fazer um dia de retiro. Olha que maravilha. Então, o que nós podemos fazer para a Fazenda da Esperança é rezar e ajudar. Não tem como nos eximir. Nós também temos que nos comprometer com esse trabalho de vocês, que é tão bonito, né? Vocês foram visitados por um Papa, o Papa Bento, o senhor falava, né, Frei? E recebidos por outro. Também foram recebidos pelo Papa Francisco nos 40 anos da Fazenda. Como é que foi essa experiência, né, de serem acolhidos assim, dessa forma tão bonita por 2 papas da igreja? Para nós, desde o início foi claro, uma obra de Deus tem que ser ligada ao tronco, à igreja. Não tem por onde. Então nunca começamos um lugar sem visitar o bispo e pedir a bênção. Se o bispo não quer, não vamos. Não tem discussão. E quando o Papa Bento anunciou que vai visitar a Aparecida, eu pensei, tão perto, seria bom que ele nos visitasse. Rezei. Depois falei com o Nelson, gostou também, com outros. Então começamos a pedir cartas aos bispos amigos
que convidasse o Papa a visitar a obra. Juntei 80 cartas do núncio, cardeais, bispos. Agora, como fazer para entregar? E nesses dias recebi um convite do cardeal Cordes, que faleceu esses dias, que era meu professor antigo. Ele convidou para eu contasse a experiência quando o Papa lançou a primeira encíclica Caritas, Deus Est. Então, nesta ocasião, o Papa recebeu todos que falaram pessoalmente. Então, eu tive a possibilidade de rápido falar até na língua dele, em alemão, quem é a fazenda, entreguei as cartas e perguntei, posso contar com sua presença como pai no meio do filho pródigo? Ele disse, jawohl, é um forte sim. Então, para mim, eu voltei e disse, Papa vai visitar, falou, acabou, e preparamos, e foi interessante. Só a presença dele fez a obra ser conhecida no mundo inteiro. Tínhamos 40 e poucos na época, depois até hoje crescendo, e muitos falam, o Papa visitou vocês, então deve ser bom. Então Deus usa os meios para espalhar sua obra. Eu tenho certeza, Deus quer, porque Ele ama seus filhos. Ele não quer ninguém na rua, Ele quer. E o bonito, Ele consegue também tocar corações de pessoas que às vezes gostariam de ir, mas não podem. Já têm idade, ou são presos, mas podem ajudar com bens. Esses dias uma senhora me telefonou e ajudou com bastante bens. Disse, eu não posso, mas eu quero estar junto. E assim podemos ajudar a África, a Ásia. Agora eu vou para a Ásia. Sem estas doações não seria possível. Outros doam até no testamento propriedades. Um dia uma senhora disse, mas Frei, meus pais morreram levando nada, eu vou morrer, eu vou levar nada, eu quero doar. Eu achei bonito. Doa enquanto estão vivos e não esperar até a morte tira e depois fica para o governo ou outro. Podem doar para uma obra que faça o bem e é uma maravilha. E todos que têm coragem de doar, no céu vão agradecer a oportunidade que tiveram. Porque Jesus vai dizer, eu tinha fome, você me deu. Lá não se enrola mais. Ou você deu ou não deu. Quem foi egoísta, escuta, Jesus vai dizer, eu tinha fome, você me deu nada. Eu não te conheço. É muito bonito. Essa é também uma das funções que as obras têm, como Canção Nova. Sim. Padre Jonas sempre pedia, me ajudem para salvar almas. Quantas pessoas doaram para Canção Nova? Eu sou testemunho, vivi no lado, conversei muitas vezes com o Padre Jonas. Quantas pessoas? Todos eles no céu vão abraçar e agradecer a fazenda, todos que ajudaram. Tenho certeza. Às vezes eu brinco e diz, o Frei pede e eles fogem. Mas no céu vão me abraçar. Porque vão ver que bem fez. Burro, quem fica com as coisas e pensa, vai levar, leva nada. Já fiz tantos enterros na minha vida, ricos, pobres, todo mundo morre do mesmo jeito. É simpático. É verdade. É bom aproveitar e fazer o bem. E as obras existem para isso. É como diz a palavra, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde o ladrão e a traça roubam, né? Sim. Quem doa, Frei, está juntando um tesouro no céu, porque quantas pessoas vão ser libertas ali, vão encontrar com Deus, vão ser salvas. Quantas almas são salvas numa fazenda dessa, né, Nelson? Então, quem está acompanhando agora, é isso que Deus fala para nós, né? Mas nós vamos conhecer a igreja de Frei Galvão e Santa Crescência, localizada na Fazenda São Libório, em Guaratinguetá, onde nasceu a fazenda, né, Frei? Recebeu, a 12 de maio de 2007, a visita do Papa Emérito
Então, essa igreja foi concebida no formato de tenda, que significa local de encontro, e elevada a Santuário da Esperança. Que bonito! Santuário da Esperança, em janeiro de 2016. Hoje é o terceiro maior santuário da Arquidiocese de Aparecida. Vamos acompanhar. Aos pés da Serra da Mantiqueira, a capela dedicada a Frei Galvão e a Santa Crescência recebeu a bênção do Papa Bento XVI em maio de 2007. Desde então, a capela, em formato de tenda, tornou-se um local de encontro para todos aqueles que querem viver uma experiência única de fé. É o terceiro maior santuário da Arquidiocese de Aparecida e faz parte do circuito turístico religioso do Vale do Paraíba. Uma rota que inclui o Santuário Nacional de Aparecida, o Santuário Frei Galvão e a Canção Nova. Ao lado do santuário é possível visitar o Espaço do Sim, o espaço que abriga a única relíquia da Casa de Maria, a Mãe de Jesus, convidando-nos a renovar o sim, a vontade de Deus e que levemos a esperança a maior número de pessoas. Além do contato com a natureza, quem passa por aqui tem a oportunidade de testemunhar como as palavras do Evangelho são vivas, através dos testemunhos de mudança de vida de muitos jovens que buscam a recuperação de diversos vícios na Fazenda da Esperança. O Nelson vai comentar para nós esse santuário lindo, né? Vânia, esse santuário, ele está incrustado na Serra da Mantiqueira, na Fazenda da Esperança, quase de maior quantidade de jovens acolhidos, 130. E quem acolhe os peregrinos que vão lá, né, os romeiros, aqueles que depois vão para a Canção Nova, são os próprios jovens em recuperação. Ficam felizes da vida de poder fazer essa experiência evangelizadora com as suas próprias experiências, depoimentos que eles dão para os romeiros e peregrinos. É muito bonito, vale a pena mesmo. Quem aqui de vocês de Portugal puderem visitar, é excepcional. Visitando a Canção Nova, passa na Fazenda da Esperança. Tudo pertinho, né, Nelson? O Nelson, em geral, um jovem fica quanto tempo na comunidade, na fazenda, para ele se sentir-se recuperado? São 12 meses, como se fosse uma escola, que nesse tempo nós oferecemos para ele essa formação em escola de evangelho, vamos dizer assim, né? Sim. Então, 12 meses, é possível que o jovem saia dali com uma experiência e liberto, né, Frei? Depende sempre um pouco de cada um. Alguns já em poucos meses vêm a dizer, Frei, eu encontrei que precisava, eu não vou sair nunca, eu quero me doar. E outros 8, 9 meses ainda estão, falta, e alguns precisam recair para voltar. Cada um tem sua história, seu caminho, mas a gente vê que Deus trabalha. Basta um dia na fazenda, sai diferente. E fala um pouco para nós, Nelson, sobre o GEV, não é? Grupo Esperança Viva. São grupos, Vânia, que nasceram justamente daqueles que, voltando para a sociedade, se reinserindo, sentiam a necessidade de continuar alimentando-se da experiência da palavra do Evangelho vivida. Por isso, criaram-se mais grupos de Esperança Viva do que Fazenda da Esperança. Hoje são 300 no mundo, que se reúnem regularmente, toda semana, e além de partilhar as experiências vividas do Evangelho, fazem trabalhos extraordinários na abordagem de rua, nas prisões, em outras instituições, para falar do carisma da esperança e poder também fazer chegar a mensagem, né, dessa possibilidade de vida nova. Aqui em Portugal, graças a um dos responsáveis do Grupo Esperança Viva, o Paulo, que já esteve aqui na Canção Nova, né? Esteve no Manhã Viva. Esteve aqui na Manhã Viva. Nós pudemos ter um reinício muito bonito. E os grupos de Esperança Viva são responsáveis, inclusive, de abertura de novas fazendas. Que bonito. E olha, a Fazenda da Esperança também faz medicamentos. Olha, eu tenho a experiência até de conhecer e usar, viu, Frei? Mas o Frei vai falar daqui a pouquinho.
desse remédio milagroso que a fazenda faz. Antes, nós vamos conhecer um pouquinho da Fazenda da Esperança aqui, lá no norte. Vamos acompanhar esse VT. A Fazenda da Esperança é um centro de recuperação de dependentes químicos que surgiu há mais de 30 anos no Brasil. Com um método baseado no tripé trabalho, convivência e espiritualidade, a Fazenda já mudou a vida de milhares de jovens que hoje testemunham como é possível uma vida nova. Em Portugal, a Fazenda fica localizada em Massal do Chão, no município de Celurico da Beira. Se tens interesse em conhecer-nos ou queres indicar a Fazenda a um amigo, vem, faz-nos uma visita. Então, nós vamos falar agora do que a Fazenda produz e exporta, né, Frei? Nós temos o trabalho como a base. Então, todas as fazendas fazem algo para sobreviver, para se manter. E uma fazenda lá em Gorá produz, no fundo, esta planta tão forte que é a oliveira, a bobosa. E nós fazemos shampoo, fazemos suco que ajuda muito para circulação, para câncer, para tanta coisa. E também tem uma creme, nós chamamos verde, contra dores musculares, que ajuda, e ela é tão poderosa como a babosa, que se espalha e onde a gente leva, todo mundo quer. É impressionante. Mas é bonito de poder ajudar as pessoas, né? Também tem outras plantas, temos as abelhas, própolis e tanta coisa que ajuda para nós. É uma alegria produzir e fornecer para o povo, né? Tudo natural. Natural. Produzido. Nós não fazemos muita propaganda porque é difícil trazer, né? E todo mundo quer, então complica mais ainda. Sim. Mas o Paulo tem, o chefe responsável, ele tem quem Paulo precisa. responsável aqui em Portugal. Em Portugal. Quem precisa liga para ele tem que se virar. Olha, Frei, tem umas imagens muito bonitas ali, de várias... Nelson poderia falar um pouquinho, né? Estava passando as imagens, são várias casas, né? Não é, Nelson? E é uma casa aqui em Portugal, mas assim, aqui demonstra a participação da comunidade local, voluntárias, voluntários, que são determinantes no processo de recuperação. Porque também vem dessa experiência do GEV. Sim. Ô, Nelson, fala para nós um pouco sobre os voluntários na comunidade, principalmente aqui. O que é preciso para ser um voluntário? Tem aquele voluntário que é aquele que é chamado como vocação para viver dentro da fazenda e partilhar as 24 horas junto com aqueles que são acolhidos. E tem aqueles que são os voluntários externos, que vêm com regularidade, ajudam a vender os produtos, ou como aqui em Portugal, né, temos muita necessidade de ajuda na questão de roupas, de alimentos, por causa do acolhimento que nós temos dos homens, né, em situação de rua, né? Então, os voluntários também ajudam, seja de forma econômica, aportando, né, uma ajuda financeira para o acolhimento desses irmãos, né, que vieram em situação de rua, seja na questão de alimentos, seja na questão de roupa, ou vindo presencialmente para participar da vida no final de semana, ou vendendo os produtos nas paróquias, enfim. Então, essa obra, que é a Fazenda da Esperança, espalhada por tantos países, vive financeiramente da providência de Deus. Depois temos nosso trabalho, tudo, mas a providência. Eu fico contente de dar a possibilidade para todos vocês se doar e vão receber o cêntuplo no céu. Nós não podemos dar aqui, mas no céu vocês vão receber. Vale a pena. Não tenha medo de se doar. Não tenha medo. Ô, Nelson, eu queria que você deixasse aí. Já estamos chegando ao final do programa, né? Passou muito rápido.
mas que você deixasse aí a sua mensagem de esperança, né? O nome já diz tudo, né, Nelson? Fazenda da Esperança. Principalmente para aquelas pessoas que nos acompanham nesse momento, talvez estejam passando aí por um problema desses na família. Alguém que vive uma situação de dependência na família. Eu queria, olhando nos seus olhos, querida mãe, querido pai, ou você jovem, ou você adulto, né, que participou desse programa, que se anime a, de alguma maneira, participar conosco, especialmente nesse momento em que vivemos uma experiência de acolhimento dos homens que vieram em situação de rua e que, portanto, estão tendo a chance de ter uma nova vida, uma nova esperança. E com a tua ajuda, a gente pode realmente devolver a vida de novo. Eu sempre penso assim, dar e fazer a mãe e o pai não mais chorarem de tristeza, mas chorar de alegria por verem seus filhos terem a vida de volta. Amém. E nós terminamos nosso programa pedindo a bênção do Frei Hans, que o Senhor possa nos dar, Frei. E a quem está em casa também agora, que passa por uma situação assim, que o Senhor possa dar uma bênção. Com alegria. Eu gostaria que o Monsenhor Jonas pudesse falar com a experiência que ele tem. Você, Padre Jonas, está junto do Pai e pede ao Pai que ajude nós e que dá esta bênção que todos que não têm esperança precisam. Só Deus pode dar esperança. E este Deus Todo-Poderoso, Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E terminamos assim o nosso programa agradecendo muito a oportunidade. Foi uma graça para nós, Frei, uma visita de Deus, a presença de vocês. Agradecemos muito, agradecemos a quem nos acompanhou. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Envia para quem precisa ouvir esta palavra de esperança e conhecer essa história linda. Deus abençoe, obrigada ao nosso benfeitor que mantém esta televisão e esse sistema de comunicação no ar. Deus lhe pague. Continua com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.